Queridos irmãos, queridas irmãs, seguidoras da TV Tonhão, esta é mais uma live do Centro Espírita Virtual da Sociedade Espírita de Icoaraci. Hoje, com o tema Onde estava Deus quando não nos livrou da pandemia? A pandemia que nos referimos é essa agora recentemente e que ainda graça, tirando vidas no planeta Terra, mas que no seu auge matou milhares de pessoas no Pará, milhares de pessoas no Brasil e no mundo. Onde estava Deus que não nos livrou dessa desgraça? Ataques, atentados, chacinas, guerras, roubos, estupros e violências indescritíveis. Traições, assassinatos de inocentes, entre tantas outras coisas inconcebíveis, que deixam as pessoas de bem chocadas e iradas por pesares irreprimíveis. Depois do coronavírus, essa monstruosidade que se alastrou silenciosa por todas as camadas da sociedade e que de forma criteriosa matava sem piedade. Onde é que Deus estava ao permitir tal enfermidade? Será que ele esqueceu de suas criaturas, na verdade? Ou será que ele já se desvaneceu da terrena humanidade? As lágrimas correm livremente nas faces tomada pelo pavor, e os corações dilacerados, acelerados pelo furor, batiam nos peitos inflamados sob o fardo de pesada dor. Como pode Deus permitir mães, pais, irmãos e irmãs a chorar? Que amigos, vizinhos, colegas de trabalho possam dividir o mesmo pesar, compartilhando sem atalhos a mesma tragédia particular. E na medida que estas tragédias se tornavam cada vez mais individual, tornava-se ainda mais dolorosa as consequências desse mal. Daí a pergunta revoltosa: onde estava Deus, afinal? Por que deixou esse mal nos acometer? Se ele é infinitamente bom e justo, então, por que permitiu nos alcançar essa terrível maldição? Essa pandemia para matar ou mutilar nossos irmãos? A resposta de todas essas perguntas em dois extremos podemos entender. Primeiro, como a maior bênção. Segundo, a maior maldição que pôde haver, que nós atraímos para nós mesmos com o nosso modo de pensar e proceder. Ou seja, tudo está na conta de um nosso potente poder, que nos foi dado pelo Criador e ao qual podemos despender, para utilizarmos nesse andor, que é a nossa capacidade de escolher. Deus nos deu o livre-arbítrio
e nos fez a sua imagem, afinal. E também nos deu a liberdade em confiança total, de decidirmos com essa habilidade sobre nossas escolhas moral. O livre-arbítrio é uma vantagem que nos diferencia do animal, mas pode ser também uma fonte a mais, em geral, de todos os nossos fracassos aqui no mundo material. E isso inclui todos nós, que geralmente estamos a tomar decisões egoístas centradas somente a nós mesmos exaltar, fazendo escolhas, mas em todos os termos, independente de se alguém vamos magoar. O pecado, em última análise, sem qualquer diletantismo, é sempre uma explosão de algo muito corrosivo, que atinge uma multidão causada pelo nosso egoísmo. Faço sempre o que eu quero e não o que o Cristo me mandou fazer. Infelizmente, esse pecado sempre acaba, independente do meu querer, de forma estabanada, ferindo não só eu, mas também a um outro ser. Deus poderia ter eliminado todo o mal do mundo simplesmente, removendo de nós essa habilidade, por sermos ainda inconsequentes, antevendo a nossa incapacidade de escolher corretamente. Poderia ter nos feito como bonecos, ou marionetes com cordéis, na verdade, através dos quais seríamos controlados, e somente o bem ao bem direcionado na realidade, diuturnamente conduzidos como robôs sem personalidade. Se Deus tirasse a nossa liberdade de escolher por certo, o mal desapareceria da terra, se erradicaria por completo. Porém, Deus não se compraz em sermos simplesmente bonecos. Deus deseja ser amado e obedecido por criaturas voluntariosas, então. Pois o amor não é genuíno nem produz de antemão méritos nenhum, na verdade, se não existir uma segunda opção. Pois o amor não existe onde não há liberdade. Deus poderia ter evitado fanáticos, como homens-bombas, na verdade, não permitindo que, ao matar pessoa, eles também se suicidassem. E bastando somente para anular todo esse rito, que o Senhor Deus decidisse, por fim de vez, nos conflitos e a todos nós atingisse com a perda do livre-arbítrio. Mas para ser justo, teria que fazer isso com toda a humanidade. Você e eu, por exemplo, não somos terroristas, mas quantas vezes na realidade nossas escolhas nessa vida já não magoaram alguém, na verdade? Sempre ouvimos dizer, seja por gregos ou por judeu, que algo deve ter acontecido pela vontade de Deus. Por que Deus permitiu isso? Como indagavam os fariseus. O que não faz nenhum sentido num mundo em que se usa o livre-arbítrio, na verdade, onde a vontade de Deus raramente é praticada na realidade.
onde sempre se agem movidos pela própria vontade. Não culpemos a Deus pelas tragédias. Entendamos as coisas em outros termos. A culpa é das pessoas que ignoram o que Jesus, quando viveu em nosso meio, tanto nos aconselhou: amai o próximo como a ti mesmo. Nas dimensões de luz, a vontade de Deus é cumprida perfeitamente. Esta é a razão porque lá não há lágrimas, nem seres impenitentes, com enfermidades ou pragas, dores ou ranger de dentes. Porém, a terra é um mundo de provas, onde temos que escolher diariamente se algo vamos ou não fazer, se seremos ou não indulgentes. Sempre é o nosso bel prazer, não segundo a vontade de Deus, infelizmente. Foi por isso que Jesus nos disse, para orarmos ao Pai levantando o véu, dizendo: seja sempre feita a tua vontade, assim na terra como no céu, pois a nossa vontade é fraca e sempre provoca escarcéus. O Evangelho nos explica a origem do mal, nesta crise mundial em que estamos. Que a luz de Deus nesse mundo já brilhou. O Divino Mestre nos trouxe esse arcano. Porém, aqui ninguém aceitou, e sem ouvidos de ouvir, novamente nós falhamos. Homens e mulheres de toda parte, como em bloco para as trevas correu. Ao ver a luz, pois estavam realmente cegos, e ninguém se atreveu a fazer o mínimo esforço de tentar agradar a Deus. Pois estavam interessados em agradar mais a si mesmos, na verdade. Mas estas e outras questões percorrem no meio da humanidade, em suas mentes disformes durante essa pavorosa enfermidade. Saibam que as respostas não virão das pesquisas de opiniões que só entrava, nem das pessoas que acham saber tudo, nem de discursos para nada, de políticos de bolsos poupudos. Temos que nos voltar, contudo, para Deus e para a sua palavra. Temos que nos humilhar a nós mesmos e admitir individualmente. Cada um de nós, crentes ou ateus, agimos sincronizadamente, escolhendo ignorar a Deus, e isso voluntariamente. Nós fomos feitos para um relacionamento íntimo com esse Deus que ignoramos. Mas Ele espera pacientemente, entendendo o estágio em que nós estamos, até o dia que finalmente, de novo, o escolhamos. Ele está sempre pronto para nos acolher e confortar, para guiar-nos e dirigir-nos, ajudando-nos a caminhar, até o dia que emergirmos do meio de toda essa dor e pesar. A minha sugestão, meus amigos, nessa hora muito dura, dessa ou de outra enfermidade, que busquemos em Deus a cura, lembrando que Ele nos deu o livre-arbítrio. Portanto, as escolhas são minhas e são suas. Os espíritos viam o momento do coronavírus nesta esfera como um evidente tempo de transição, dentre outras mazelas que nos espera, para um outro nível de evolução que passamos junto
com o planeta Terra. Os períodos assim sejam lições profundas em geral, acerca de nossa preparação para a vida eterna espiritual, como emprego, comportamento, interações com os valores éticos e moral. Certamente é um momento que permite às criaturas humanas em geral tirar lições necessárias ao enriquecimento, aqui mesmo, no mundo material, levados pelo amadurecimento do seu patrimônio espiritual. Esta era a nossa reflexão para hoje. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima oportunidade. E dizendo sempre, fiquem com Deus, porque eu gosto dele e vocês também. Boa tarde.